Uma excelente tarde. Olá a todos que estão chegando para esse direto de hoje. Direto de um assunto que é a minha paixão. A cultura organizacional de excelência. Olá, Rui. Grande abraço também. Fiz aqui várias anotações que é para poder conseguir me conter, para poder conseguir que esse direto dure apenas 30 minutos, como tem sido o nosso objetivo. Né? Bom, reforçando, portanto, meu nome é Luiz Batista, sou consultor empresarial da empresa Paulo de Vilhena, e escolhi esse tema de cultura, não porque é um tema de modismo. Ultimamente a gente ouve muito falando sobre cultura empresarial, cultura organizacional. Quem acompanha o Paulo de Vilhena também já ouve há muito tempo falando sobre a importância da cultura, a importância da formação da cultura. Já há muito tempo já dizia que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço, denunciando justamente a importância que a cultura tem no meio organizacional. E é uma importância que influencia todas as áreas da gestão. Então, a gente vê cultura influenciando a forma como você rege, dita, controla os seus processos. A gente vê a cultura influenciando a sua liderança. A gente vê a cultura se manifestando através do marketing. A gente vê a cultura mudando os resultados de vendas. Uma cultura mais forte, mais bem estabelecida, ela nos permite uma administração do tempo muito melhor. A própria gestão dos recursos. Então, a cultura, ela influencia em todas as áreas da empresa, todas as áreas de negócio. Agora, como o meu sensei já dizia, ela é difícil porque ela é simples. Ela é complexa porque é fácil. Né? A cultura tende a afastar muitas vezes as pessoas. Ela é um tema que afasta muitas vezes, porque ela gera frustração, justamente por causa disso. Né? Parece uma coisa simples, parece uma coisa fácil, mas há uma grande complexidade, dificuldade inserida nesse processo. Só quem já tentou realizar esse processo, só quem já tentou fazer esse processo, já pôde sentir na pele, assim como eu, qual é a dificuldade de se implantar uma cultura próximo de uma cultura de excelência, né? Quem dera ser realmente uma cultura de excelência. Até porque as grandes empresas, elas não têm uma cultura de excelência porque elas são grandes. Não. É justamente o contrário. É porque elas formaram uma cultura de excelência, é porque elas trabalharam forte a sua cultura, é que elas se tornaram grandes. Empresas como Disney, Zappos, Netflix, Apple, Google, que hoje são grandes exemplos de cultura, elas só se tornaram grandes porque investiram, porque construíram uma grande cultura. E para a gente começar aqui com uma breve definição, uma definição bem resumida. A cultura nada mais é que o comportamento, o hábito, as regras, as crenças do homem inserido na sociedade. Tá? Então, culturas, crenças, hábitos de um determinado grupo social. Grupo social que pode ser formado por milhões de pessoas, como um país, e daí a gente ouve falar de cultura americana, cultura inglesa, cultura portuguesa, enfim, a cultura de países. Também pode ser um grupo social muito pequeno, grupos familiares, por exemplo. A gente vê que existem famílias que têm cultura muito forte, cultura enraizada, cultura muito bem estabelecida. E quando eu falo de cultura, de novo, comportamentos, hábitos, regras, crenças.
escolas, cidades, clubes. E, é claro, como não poderia deixar de ser, as nossas empresas, as organizações, com as suas culturas. Então, se a cultura é um conjunto de comportamentos, hábitos, regras e crenças do homem, inserido num grupo social, inserido na sociedade, então logo vemos que a cultura está nas pessoas. E só existem negócios onde existem pessoas. Negócios são feitos por pessoas para pessoas. Portanto, se a cultura está nas pessoas e os negócios são feitos para pessoas, não tem como desvincularmos a necessidade de termos uma grande cultura para poder fazermos muitos negócios e negócios consistentes e negócios sustentáveis. Está feita a ligação, está comprovada a importância e a necessidade de se estabelecer, de se construir uma cultura forte, consistente e excelente na empresa. Agora, como não poderia deixar de ser, temos os desafios, né? A busca por essa excelência na implantação da cultura nos traz diversos desafios. E o primeiro grande desafio, o que é? Uma cultura não se implanta. Não dá para você chegar lá, cobrar uma cultura e implantar na sua empresa. Não dá para estabelecer um conjunto de regras e chegar lá e falar, a partir de hoje é assim, pronto. Não é assim que funciona. E é por isso que, por exemplo, pessoas, como eu, inclusive, tá? Muito voltadas para processos, muito voltadas para sistemas e voltadas para resultados, têm muita dificuldade na implantação de cultura. Porque elas estão acostumadas justamente com prazo, metas, objetivos, e vai lá, atinge um resultado, vai lá e alcança um resultado. Pessoas mais voltadas para o planeamento, fazem plano, etc. Tal, 1, 2, 3 passos, 5 passos para atingir um determinado ponto. Início, meio e fim. Começa e termina. A cultura não funciona assim. Para além do fato de ser voltada para as pessoas, não é? De não ser voltada para uma estrutura, para um resultado final. Então, a cultura, ela pode... Eu me lembro muito de uma frase que a gente aprende na escola, que fala assim, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A cultura é assim. A cultura, ela se transforma, porque ela acontece nas pessoas. E por que não se cria? Porque ela já existe. Simples assim. Você tem pessoas, você já tem uma cultura que existe naquele meio. Tá? Ela pode ser uma cultura não muito percebida, ela pode ser uma cultura apática, ela pode ser uma cultura mais burocrática, autoritária, centralizadora, mas ela existe. Ela pode ser uma cultura voltada para a inovação, voltada para a qualidade total, uma cultura voltada para processos, uma cultura de felicidade, uma cultura de família, mas ela sempre existe. Então, quando essa cultura não está alinhada com aquilo que nós precisamos, com aquilo que de fato é importante para a nossa empresa, nós precisamos transformar essa cultura. E esse processo é um processo que não é uma cirurgia, tá? Você vai lá, opera e resolve. Não. A cultura é um tratamento de longo prazo. Ela precisa ser construída. Ela é como se fosse um longo tratamento homeopático. É para sempre. Inclusive, em minha opinião, não é? Se eu pudesse comparar, e sempre comparo a empresa ao organismo, ao vivo, ao nosso corpo, e se eu tivesse que dizer, o que seria a cultura dentro de uma empresa? Na minha opinião, a cultura seria a água. É exatamente a água. A água que está presente em mais de 60% do nosso organismo
A água que é responsável por levar todos os nutrientes e substâncias por todo o nosso corpo. A água que é o elemento que, como todos sabem, o homem pode ficar vários e vários dias sem comer, mas não pode ficar muito tempo sem beber água. A água que é um elemento que, se não for ingerida, uma água de qualidade, imediatamente já nos traz transtornos. Imagina tomar uma água suja. No mínimo, algum desarranjo vai gerar. Então, para mim, a cultura é como a água. E quanto melhor a água do nosso organismo, melhor a nossa saúde. E da mesma forma que a água, tá? Vem um outro grande desafio, que é o quê? A cultura não tem fim. O processo de cultura não acaba nunca. Olha só, a gente não pode simplesmente pensar em tomar 60 litros de água num dia para não precisar mais tomar água no resto do mês. Não funciona assim. Se você tomar 60 litros de água num dia, eu creio que isso vai correr mal. O que a gente tem que fazer? A gente não tem que tomar um copo de água a cada 2 horas, sei lá, quanto tempo, mas enfim, copos de água de forma periódica, de forma consistente, ao longo de todo o dia. Da mesma forma é o processo de transformação da cultura. São doses diárias e pequenas doses diárias de ação sobre a cultura no nosso meio, na nossa organização, em nossa equipe de trabalho, junto com nossos colaboradores. De novo, né, aí é mais uma questão de desafio para as pessoas que gostam de processo, né, que gostam de ver o final, que gostam de ver o resultado. Não, isso é para sempre. Isso é para sempre. Para além disso, uma cultura, ela não é estática. Uma cultura de excelência, ela permite a mudança e ela se adapta bem com a mudança. Ora, vejamos, a cultura é um conjunto de comportamentos, regras, hábitos, crenças de um grupo social. Se a gente olhar para esse momento agora, nossas crenças, muitas de nossas crenças foram abaladas. Ou será que alguém acreditava que era possível colocar todos os aviões no chão de uma hora para outra ao mesmo tempo? Será que alguém acreditava nisso? Eu tenho certeza que não, até porque isso gerou um problema enorme, não é? Nem tem onde parar todos esses aviões, está tudo em lugares improvisados. Isso mudou a nossa crença e mudou vários de nossos comportamentos. Essa situação de pandemia que nós estamos vivendo mudou vários de nossos comportamentos. Consequentemente, se mudou os nossos comportamentos, também houve a necessidade de mexer com a nossa cultura, porque não foram só os nossos comportamentos. Foram também os comportamentos de nossos colaboradores, foram os comportamentos de nossos clientes, foram os comportamentos de nossos fornecedores. Então, não necessariamente aquela cultura que estava estabelecida é uma cultura que vai ser eficiente para esse novo modelo de comportamento. Então, a cultura tem que também estar preparada para esse nível de mudança. Cultura, a propósito, não é somente a escala de valores, ou a tabela de valores, ou a lista de valores, ou os pontos de cultura. Cultura é muito mais do que isso. A nossa lista de valores, juntamente com a nossa missão, visão e o próprio propósito, que juntos identificam onde nós vamos, o que nós fazemos, como nós fazemos e por que nós fazemos, são apenas o esqueleto, são apenas a forma, a base da definição da nossa cultura. Mas a cultura não se encerra aí. E por que ela não se encerra aí? Porque a cultura acontece nas pessoas.
E as pessoas são diferentes. E aí o grande trauma de muitos, né? Como é que a gente lida justamente com essas diferenças todas? Como é que a gente trabalha cada pessoa de forma diferente no sentido de transformá-la? Que a gente não muda as pessoas, a gente não consegue fazer isso, a gente precisa inspirá-la à mudança. Isso funciona da mesma forma que a música, né? Então, a música tem 7 notas, mas quantas músicas existem com 7 notas? Quantas músicas foram criadas? Quantas músicas foram compostas? Basta dizer que, por exemplo, para um pianista tocar toda a obra já escrita para piano, então estamos falando só de piano, tá? São necessários 20 anos de execução ininterrupta. E não tem música igual a outra. E a base são 7 notas. Então, da mesma forma, a cultura, ela tem uma base. Tá? E a partir dessa base é que é formada toda a cultura. Não se encerra só numa lista de valores, naquela página bonita do site, quem somos nós, missão, visão e valores. Não. A cultura de excelência, ela só existe num ambiente de harmonia. E um ambiente de harmonia é importante deixar claro, não é um ambiente lindo, não é um ambiente cor-de-rosa, aquele ambiente de paraíso em que nada acontece, em que tudo é certinho. Poderia dizer até, aquele mundo chato. Nada de diferente ocorre. Não, um ambiente de harmonia é um ambiente que tem conflitos. Mas o que determina a harmonia é a forma como nós reagimos aos conflitos. É a nossa ação face aos problemas, aos desafios, aos conflitos. São essas ações que formam justamente a harmonia, que geram um equilíbrio. E é nesse equilíbrio, é nessa harmonia que existe uma cultura de resiliência. Sem fugir do conflito, sem fugir dos problemas. E, de novo, o exemplo da música. Imagina, por exemplo, se a gente chegasse para ouvir um concerto de uma orquestra, né? Vários e vários músicos, vários instrumentos diferentes e todos tocando uma única nota. Tudo igualzinho, tudo bonitinho. Que graça teria? Qual que é a beleza disso? A beleza da música está justamente na união de notas diferentes, tocadas por instrumentos diferentes, com velocidades diferentes, com ritmos diferentes, muitas vezes melodias diferentes em cada instrumento, várias vozes sendo executadas ao mesmo tempo. Essa é a beleza. Então, nós não queremos pessoas iguais. Quando falamos de harmonia, não queremos ações iguais, tudo igual, tudo unificado, tudo uniforme. Não é isso. Nós queremos um ambiente de harmonia, um ambiente que trabalhe para o mesmo propósito, um ambiente que lide com os desafios com o mesmo propósito. É assim que começa a se estabelecer uma cultura de excelência, baseada em propósito, baseada na harmonia, baseada no respeito e na diferença, no respeito das diferenças das pessoas. E quem que é o grande maestro disso tudo? O grande maestro disso tudo é e tem que ser o líder. E o líder, quando a gente fala de organização, nós estamos falando precisamente de quem? Do dono da empresa. Ninguém mais do que o dono da empresa. É o dono da empresa que é o responsável por transformar a cultura.
E nós vemos a mão do dono da empresa, em cada cultura diferente. É possível notar isso. Assim como você ouve uma mesma sinfonia com maestros diferentes, você ouve a sinfonia de Beethoven executada pelo Bernstein, ou ouve ela executada pelo Claudio Hall como maestro, você vê que tem sutilidades, que tem coisas diferentes. Da mesma forma, você observa as diferenças e a mão do líder numa cultura de excelência. Não é por acaso isso que eu estou dizendo. A Amazon, por exemplo, quando comprou a Zappos, uma das grandes referências de cultura atualmente, um dos principais pontos, um dos pontos mais importantes desse negócio foi que o Tony Hsieh, que foi um dos fundadores, foi um dos grandes transformadores da cultura das Zappos, se mantivesse à frente da empresa e se mantivesse como responsável, como guardião daquela organização. E isso, muitas vezes, a gente consegue ver, inclusive, depois da morte do líder. Pois é, não se restringe ao tempo de vida dele, ao tempo que ele está ali. A gente consegue ver a cultura criada pelo Disney até hoje na Disney. E se a gente sair do mundo empresarial, por exemplo, a gente consegue identificar grandes culturas no mundo que persistem até hoje. Na religião, a cultura do cristianismo, a cultura do islamismo, ou a cultura dos samurais, enfim. Agora, o líder. O primeiro passo para ele poder conseguir transformar uma cultura é fazer com que essa transformação ocorra dentro dele. É o primeiro grande passo. Trazendo aqui um conceito da física quântica, né? Tudo se manifesta do micro para o macro. Tudo se manifesta a partir de uma informação que gera energia e a partir da energia influencia o meio externo. Então, trazendo essa definição para justificar também, a cultura de uma organização se inicia com a transformação do próprio líder. E para isso, ele precisa ter muita coerência na cultura que ele quer adotar. Na cultura que ele quer e na cultura que a empresa precisa. Ele precisa ter coerência nessas duas culturas, inclusive em relação ao propósito dele próprio e da empresa. Senão ele não consegue aplicar a cultura, ele não consegue influenciar, ou melhor, inspirar as pessoas para poder formar uma cultura de excelência, para poder construir esse processo de cultura de excelência em sua organização. Para além disso, depois que ele faz a mudança em si próprio, depois que ele faz essa transformação em si próprio, né, ele vai inspirar as pessoas. E para inspirar as pessoas, tem um grande sentimento que ele precisa e ele não pode abrir mão. Justamente a paixão pela cultura. Não existe outra forma de inspirar alguém a fazer alguma coisa, ou alguém a se transformar, ou alguém a evoluir, se não for por meio da paixão. A paixão pelas pessoas, a paixão pela cultura. Mesmo quando a gente fala de empresas com produtos fantásticos, né, notem que a empresa não desenvolve a paixão pelo produto, as grandes empresas, que eu estou falando, claro, as empresas de cultura de excelência. A paixão que nós estamos falando não é sobre o produto. A paixão é a paixão que o produto gera nas pessoas. A paixão pela transformação. A paixão pela experiência que aquele produto gera nas pessoas. Então, o líder, ele precisa se transformar e ele precisa se apaixonar pelas pessoas e
pela cultura e pela transformação que o produto dele vai gerar nas pessoas. Aí ele começa a construir e a inspirar as pessoas realmente numa cultura de excelência. Não há como fugir. A cultura acontece nas pessoas. As pessoas são diferentes. E a gente não muda as pessoas, a gente inspira elas a se transformarem, elas a evoluírem. E aqui, para terminar por hoje, um último ponto também sobre cultura. A cultura, ela não pode ser copiada. Não dá para copiar uma cultura. Então, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Né? Ele é ruim por quê? Não adianta eu estudar a cultura da empresa qualquer, de uma empresa qualquer, ir lá escolher, olha, vou estudar essa cultura, vou chegar e vou realizar essa cultura na minha empresa. Vou construir essa cultura na minha empresa. Não consegue. Porque as pessoas são diferentes. E por que isso é bom? Porque quando você consegue fazer com que a sua proposta de valor, a sua proposta única de valor, esteja vinculada com a cultura da sua empresa, ela realmente vai ser única e jamais vai ser imitada por qualquer outra empresa. Vide exemplos. A Zappos, ela faz visitas dentro da empresa. Ela permite que seus colaboradores acompanhem os visitantes, apresente a empresa inteira e fale sobre a cultura da empresa para qualquer pessoa que queira visitá-la. E ela não tem medo. Por quê? Porque a cultura não pode ser copiada. Alguém pode se inspirar na cultura deles. Alguém pode usar a base da cultura deles, como eu disse, os valores, a missão, a visão, mas não vai conseguir imitar, não vai conseguir copiar a cultura das Zappos. A Disney faz formações sobre a cultura Disney. Periodicamente ela reúne uma série de empresas e fala sobre sua cultura, como que chegou, como que conquistou, como que desenvolveu. E, no entanto, não adianta a gente querer sair de lá, vir e copiar. Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque a cultura acontece nas pessoas. E, novamente, se a cultura acontece nas pessoas e as pessoas são diferentes, você não consegue copiar a cultura de um lugar para o outro. Portanto, ficam aqui os grandes desafios que são importantes serem superados para se estabelecer uma cultura de excelência. Não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, e não é um trabalho que acaba. É um trabalho que persiste. É um trabalho que dura sempre que houver a sua organização. É um trabalho de transformação de todo o momento, de todos os dias. É um trabalho de pequenas doses diárias de realização, de ação. Não dá para tratar cultura uma vez por mês, uma vez por trimestre, uma vez por ano, num grande evento, em que você chama um grande palestrante e dá aquela injeção de ânimo em todo mundo. Não. Isso são só paliativos motivacionais, são só pílulas que duram pouco tempo. Uma cultura sólida, uma cultura de excelência, uma cultura forte, ela é trabalhada todos os dias. Primeiro, dentro do dono. Primeiro, dentro de si. Fazendo a transformação em si mesmo. Para depois inspirar a transformação e a evolução de todos aqueles que estão colaborando consigo no projeto. Fico por aqui hoje, nessa live sobre cultura. Se alguém, eventualmente, quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário
sobre cultura organizacional de excelência, pode fazer esse comentário agora, posteriormente, nas próprias redes sociais, ou pode enviar um e-mail para nós. Vou responder com todo o prazer do mundo, todo o gosto. Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho de cultura, como que a cultura é desenvolvida, como que está a cultura na sua empresa, e para além da cultura, como está todas as áreas da sua empresa, como elas estão funcionando hoje, qual que é a saúde delas, qual que é o momento em que elas estão, pode solicitar para nós um diagnóstico. Esse diagnóstico é gratuito. Nós vamos conhecer a sua empresa e nós vamos indicar para você como que está a saúde dela, especialmente com relação à cultura. E quais são os principais passos que você pode adotar para poder acelerar o seu crescimento em todas as áreas. Então, no dia de hoje, eu fico por aqui. Agradeço aqueles que estão assistindo e aqueles que vão ainda também, posteriormente, assistir esse vídeo. E na próxima segunda vou estar de volta com outro tema aí também voltado para a gestão empresarial, procurando agregar conhecimento, levar mais conhecimento e ajuda para que todos possamos crescer nossos negócios, nossas empresas. Então, uma excelente tarde, um excelente fim de tarde a todos, né, tanto aqui de Portugal quanto os meus amigos do Brasil, e até a próxima segunda-feira.